Quero saudar a igreja com a graça e a paz de Jesus, amém? Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Daniel 5, profeta Daniel, capítulo 5. Vamos ler a princípio do versículo 25 ao versículo 31. Porém, peço aos amados que permaneçam com a Bíblia aberta, porque ao longo do sermão leremos outros versículos e assim poderemos ter a compreensão melhor do que será exposto. Então, capítulo 5, a partir do versículo 25. Vou fazer a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Senhor, conceda-nos graça para compreender a Tua palavra, conceda-nos graça também para aplicá-la nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que possamos ser profundamente edificados pelo Santo Espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados, quero refletir com vocês hoje sobre o seguinte tema: na balança de Deus, qual o seu peso e valor? Não é errado dizer que a paciência de Deus tem limites. Há uma linha invisível, ok? Entre a paciência e a ira do Senhor. Entre a paciência e a ira do Senhor. E Belsazzar foi um homem que ultrapassou o limite da paciência de Deus. Por que não é errado dizer? Porque no deserto, por exemplo, o povo de Israel ultrapassou os limites da paciência de Deus, testou a paciência de Deus a todo momento. E se nós formos visitar os textos do Antigo Testamento, notamos ali que Deus muitas vezes falou que iria consumir aquele povo e muitas vezes trouxe um castigo por causa da murmuração do povo. Por exemplo, Corá, Datã e Abirão foram consumidos pelo Senhor, a terra se abriu e eles foram mortos por causa da rebelião contra Deus e contra Moisés. E a palavra diz que no dia seguinte o povo murmurou novamente e reclamou e estavam insatisfeitos. E Deus mandou uma praga, e por aquela praga, 14.000 pessoas morreram. E logo depois o povo murmurou novamente, e Deus mandou serpentes abrasadoras, e aquelas serpentes mataram muitos. Então, a paciência de Deus tem limite. E Belsazzar foi um homem que ultrapassou os limites da paciência de Deus. E há um momento em que Deus chega para o pecador, seguro dos seus pecados, e diz: chega, basta, não dá mais. Claro que Deus, Ele é paciente, sim, de fato. Na verdade, Deus é longânimo. Longanimidade é uma paciência extrema, é uma paciência esticada. Longanimidade é ser vagaroso em irar-se. O nosso Senhor, Ele é longânimo. Mas a nossa exortação, a palavra de Deus para nós hoje é: não teste os limites da paciência de Deus. E o profeta Daniel afirma que Deus possui uma balança, na qual ele pesa os homens. Todos nós somos pesados na balança de Deus. Daniel, por exemplo, foi pesado e considerado um homem de valor, como ouro, valioso. Ele não negociou seus princípios, ele decidiu com firmeza não se contaminar com a impura Babilônia. Ele orava incessantemente, se humilhava perante Deus e
Resultado disso, foi chamado pelo anjo Gabriel de um homem muito amado. Belsazar, por outro lado, este rei que reinava na Babilônia, como nós lemos aqui, foi também pesado, mas achado em falta. Tá? Foi considerado como palha, sem valor, sem peso, um homem que não considerou a sabedoria de Deus, não considerou os alertas de Deus e também não se humilhou perante o Altíssimo. Se fosse você, pesado por Deus hoje, qual seria o seu peso e o seu valor? O peso de ouro ou o peso de palha? Seria como Daniel ou seria como Belsazar? Então, queridos, a partir do versículo 1 desse capítulo, está descrito que o rei Belsazar, ele deu uma festa para 1000 convidados. E nesse banquete, ele, não satisfeito com a farra que estava fazendo ali, mandou trazer os utensílios sagrados. Aqueles utensílios que foram retirados, foram saqueados por Nabucodonosor, quando Nabucodonosor levou o povo de Israel cativo para a Babilônia, levou alguns utensílios de ouro e de prata que ficava alocado no templo, tá? E deixou aqueles utensílios provavelmente guardados ali na casa do tesouro da Babilônia, mas Belsazar teve uma péssima ideia de retirar esses utensílios e trazê-los àquela festa profana. E, em razão dessa afronta, no versículo 5, se você notar aí, imediatamente, apareceram uns dedos de mão de homem escrevendo na parede a mensagem. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Amados, que cena assustadora. E no versículo 6, a palavra nos informa que o rei mudou o semblante, seus pensamentos o perturbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam no outro, ou seja, bateu medo no rei. Claro, estava festejando, estava farreando, estava todo feliz, bebendo, e imediatamente apareceu na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim. O problema é que não havia ninguém, naquele momento, para interpretar aquela mensagem, para decifrar aquilo que estava escrito na parede. E nenhum dos seus encantadores, os caldeus, os feiticeiros, conseguiram dar essa interpretação. Quando, então, versículo 10, uma mulher denominada Rainha Mãe trouxe um conselho. Versículo 11, acompanha a leitura. E ela disse assim: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Olha como ela descreve Daniel. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel, claramente, que não participava daquela farra, né? Porquanto os santos não têm parte com os ímpios naquilo que desagrada a Deus, foi chamado à presença do rei e trouxe a interpretação da mensagem, que obviamente foi totalmente desfavorável ao rei. Deus contou, pesou e dividiu o reino da Babilônia. E dos versículos 30 ao 31, a palavra nos descreve que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, enquanto o rei Belsazar bebia e festejava com seus convivas, o inimigo, né,
o Império Medo, estava desviando o curso do rio Eufrates, porque esse rio ele passava dentro da cidade de Babilônia. Então, eles desviaram a estratégia de guerra, uma engenharia de guerra, e o rio secou e eles conseguiram entrar a pé enxuto dentro da Babilônia e tomar o reinado de Belsazar. Pois bem, quais são as lições que o profeta Daniel nos ensina nesse episódio e quais são os conselhos que ele nos dá para que não sejamos achados em falta na balança de Deus? Tenho certeza que todos nós não queremos ser achados em falta, correto? Mas é preciso considerar algumas coisas. E eu vou pontuar 3 coisas para a Igreja do Senhor hoje que devemos considerar para que não sejamos achados em falta na presença de Deus. Primeira coisa, considere a sabedoria de Deus enquanto há tempo. Considere a sabedoria de Deus enquanto há tempo. Versículo 7, acompanhe comigo. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a interpretação. Queridos, o mundo não pode dar as respostas que a alma precisa. Belsazar não escutou Daniel durante a vida, teve que ouvi-lo no momento da morte. A verdadeira sabedoria é a sabedoria que vem dos céus. Essa é a verdadeira sabedoria. Deus, que é todo-poderoso, Ele faz a interpretação correta de toda a história, faz a interpretação correta de todo o universo, e nós precisamos das lentes de Deus também para poder fazer a interpretação correta das circunstâncias. Isso é ter a sabedoria de Deus. Olha, irmãos, notem que Daniel, o mais sábio da sua época, chamado de Daniel o Sapientíssimo, 10 vezes mais douto que outros magos, que outros sábios, aquele que foi nomeado pela rainha mãe de o solucionador de casos difíceis, inteligentíssimo, conhecedor de tantas coisas. Notem que Daniel sequer participava daquele grupo seleto de conselheiros da corte babilônica. Daniel não fazia parte daquele grupo que aconselhava o rei. Daniel, que outrora assistia no palácio no palácio real de Nabucodonosor, porque foi chamado, reconhecida a sua sabedoria, reconhecida que a sua sabedoria vinha do alto, agora foi desprezado por Belsazar. Daniel não fazia mais parte ali do grupo de conselheiros que assistia no palácio real. Mas o que mais nos chama a atenção aqui é que Belsazar sabia quem era Daniel. Era totalmente improvável que Belsazar havia se esquecido ou desconhecesse Daniel. Porque Daniel havia interpretado sonhos do teu pai, e a interpretação, aí a melhor exegese aqui é que pai seria o ascendente, não necessariamente pai, mas poderia ser o avô dele, o ascendente. Daniel havia interpretado sonhos que teriam ocorrido exatamente como ele falou. Os amigos de Daniel foram jogados na fornalha ardente de fogo. Daniel era conhecido naquele reino. Era improvável que Belsazar não soubesse quem era Daniel. Então, é mais crível entender que, apesar de saber quem era Daniel, Belsazar o desprezava, porque desprezava a sabedoria do Altíssimo. Olha o versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel?
dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Meus queridos, agora ele se lembrou de Daniel. És tu aquele Daniel? O que um cativo de Judá poderia valer no reino tão grande e tão poderoso da Babilônia? E é assim com Jesus. As pessoas desprezam o seu ensino, desprezam sua sabedoria, mas Jesus é aquele que, assim como Daniel, e muito maior que Daniel, soluciona casos muito difíceis. Na verdade, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei qual que é o caso difícil que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, mas eu sei que Jesus pode solucionar o seu caso. E Jesus não é apenas um solucionador de casos difíceis. E eu não estou dizendo aqui também que Jesus vai solucionar o seu caso difícil. Mas o que eu quero dizer é que Jesus já solucionou o maior dos nossos problemas, que é o pecado. Que é o pecado que traz a morte física, espiritual e eterna. E há pessoas que não consideram a sabedoria de Deus, nem durante a vida, nem na hora da morte. E nós não precisamos esperar momentos difíceis para considerar a sabedoria de Deus. Não espere ficar louco como Nabucodonosor, se nós olharmos o capítulo 3 e 4, aquele rei ficou louco e logo após ele reconheceu que Deus tinha o domínio de todas as coisas e converteu o seu coração ao Altíssimo. Nós não precisamos esperar as circunstâncias, nós não esperamos as tempestades da vida para buscar a sabedoria de Deus. Não precisamos esperar um terremoto como o carcereiro. Aconteceu um terremoto e nos últimos instantes da vida dele, como ele ia se arremeter a uma espada e suicidar, e o apóstolo Paulo falou assim, pare! E pregou a palavra, as boas novas da salvação, e ali ele foi convertido. Nós não precisamos esperar as circunstâncias difíceis para considerar a sabedoria de Deus. Então, primeiro conselho que Daniel nos dá para não ser achado em falta na presença de Deus, considere a sabedoria de Deus. Segundo, considere os alertas de Deus. Meus irmãos, percebam que Daniel, ao ser chamado, introduzido ali no Palácio Real, para poder dar a interpretação para Belsazar, Daniel não começa com a mensagem que estava grifada na parede. Mas, primeiramente, ele faz um arrazoado a respeito da história. Faz menção de quantos alertas Deus havia dado ao rei Belsazar. Desde a sua mocidade, porque quando o reinado foi entregue por Deus a Nabucodonosor, que provavelmente o seu avô, o avô de Belsazar, este Belsazar tinha por volta de 14 anos, a mesma idade que Daniel. E o reino foi entregue ao seu avô, correto? E o seu avô dominava sobre tudo, porque Babilônia era o maior reinado da época, um grande império, poderosíssimo, que subjugava qualquer outro império, qualquer outra nação. E o que aconteceu com Nabucodonosor? Se elevou, ficou soberbo, se exaltou. A palavra fala que o seu coração se exaltou, como dissesse assim, este império todo foi eu que construí, foi eu quem conquistei, quando na verdade era o Deus Altíssimo que tinha dado todas as coisas para ele. Então acompanhem comigo o versículo 18, a partir do versículo 18, olha como Daniel começa a dar a palavra de advertência. Ele não começa com a interpretação da mensagem, mas ele começa com a história. Ó rei, Deus, versículo 18, o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia.
Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Queridos, considere os alertas de Deus para a sua vida. Deus chama cada um de nós para o arrependimento e para uma vida de oração. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá alegar ignorância, ou seja, falta de conhecimento, quando for chamado para prestar as contas. Correto? Ninguém poderá alegar que não sabia o que era certo e o que era errado. Ainda que não haja palavra, ainda que não haja pregação, ainda que não haja testemunho, a palavra fala que os céus proclamam a glória de Deus, porque a glória de Deus é vista na natureza. Então não haverá desculpas, porque os atributos visíveis e invisíveis de Deus podem ser observados e compreendidos na natureza, em tudo aquilo que foi criado. E não deveria ser surpresa para Belsazar, porque ele já havia sido alertado várias vezes. Ele conhecia o Deus de Israel, ele conhecia que o Deus de Israel era poderoso, ele conhecia que o Deus de Israel havia libertado aqueles 3 jovens da fornalha ardente de fogo, ele conhecia que o seu pai ou o seu avô havia ficado louco e, após ficar louco, se converteu ao Senhor, porque reconheceu que o Deus Altíssimo é dono de todas as coisas. Havia um testemunho dentro da sua casa. Havia notáveis e claros sinais de que Deus operou um milagre, Deus operou maravilhas dentro daquele reinado, dentro da Babilônia. Mas Belsazar não considerou os alertas de Deus. Eu não sei quais os alertas que Deus tem dado à sua vida, mas o principal deles, com certeza, é a palavra que tem sido pregada incessantemente aqui nessa igreja. Se você tem a oportunidade de escutar a palavra de Deus, você já é um privilegiado, porque esse é o maior alerta que Deus pode dar. O Evangelho, as boas novas da salvação. Mas cada morte, cada doença, cada catástrofe que acontece no mundo é um alerta de Deus para as nossas vidas, dizendo que nós somos finitos, nós somos frágeis, nós somos como um sopro. E nós não sabemos o momento que nós seremos chamados para pesagem oficial de Deus, para prestar contas diante do Altíssimo. E nós nem precisamos saber, porque a palavra nos exorta a estarmos o quê? Vigilantes, atentos, diligentes. E que não sejamos como aquele rei negligente. Enquanto estava farreando, o reinado estava sendo invadido e ele estava festejando e profanando o nome do Senhor, desprezando o nome do Senhor, porquanto trouxe os utensílios do templo para poder regar aquela festa com bebida e muita farra. Então, primeiro ponto, considere a sabedoria de Deus, enquanto há tempo. Segundo ponto, considere os alertas de Deus. Terceiro ponto, considere humilhar-se perante Deus.
Versículo 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Além de não buscar a sabedoria de Deus, de não considerar os alertas de Deus, o rei não se humilhou perante o Altíssimo, mas, pelo contrário, se levantou contra Deus. Deu louvores aos deuses fabricados e não glorificou o Senhor. Irmãos, o nosso dever é se humilhar na presença de Deus. Daniel se humilhou na presença de Deus e foi chamado pelo anjo de um homem muito amado. Se nós verificarmos lá em Daniel 9, 3, Daniel fala assim: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, confissão de pecados, lamento pelo pecado. A nós pertence o corar de vergonha, e a Deus pertence a misericórdia e o perdão. E após orar, o anjo veio e falou assim para Daniel: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Irmãos, cabe a nós nos humilharmos na presença de Deus. Como que você pode humilhar? Como que você pode se dobrar a Deus em humilhação, orando, lamentando os seus pecados, assim como Daniel fez? Queridos, a palavra não registra que Daniel tinha pecado, mas obviamente ele tinha, porque o único que não pecou foi o próprio Cristo. Mas mesmo assim Daniel se humilhava, Daniel orava incessantemente. Você não precisa, como ele fez aqui, colocar um pano de saco e cinza, mas era a maneira como aquela cultura fazia para mostrar a Deus o lamento e a sua humilhação. Mas cabe a nós orarmos, cabe a nós jejuarmos, cabe a nós confessarmos os nossos pecados, chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu sou vulnerável, Senhor, eu preciso de Ti, o Senhor é a minha força, Senhor, livra-me do mal, porque a palavra fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Talvez você esteja pensando que essa palavra não é para você, porque essa palavra é pesada demais, porque essa palavra é para o rei Belsazar, que profanou as coisas ali do templo. Mas, queridos, a palavra fala: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E para o ano de 2024, nós já estamos em fevereiro, no primeiro domingo de fevereiro. No primeiro domingo de janeiro, eu fiz a liturgia e falei um versículo, e eu repito aqui: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto se está perto. Amados, essa é a palavra do Senhor para nós. Considere a sabedoria de Deus, considere os alertas de Deus, considere humilhar-se na presença de Deus, porque o próprio Cristo se humilhou sendo obediente. Nós temos sido obedientes a Deus, queridos. Nós temos sido obedientes e fiéis ao Senhor em todas as coisas. Nós temos amado. Busque compreender o que é amar ao Senhor de todo o coração, com seus atos, com sua mente, porque a palavra fala que Deus procura aqueles que são os verdadeiros adoradores, e importa que adoremos a Deus em espírito e em verdade. Queridos, a palavra para nós é urgente. Filipenses 2, 6, 8 falando de Cristo: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amados, até o próprio Cristo, o nosso Senhor e Salvador, se humilhou para nos salvar, para nos redimir. Mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, ou seja, não se utilizou dos seus privilégios de filho de Deus. Ele não se utilizou da sua posição divina para se furtar a sua missão de prosseguir no Calvário e morrer na cruz por mim e por você, pela igreja do Senhor, mas foi obediente até a morte, e ele se humilhou. Daniel, que não há registros que ele tem pecado, se humilhou. Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, também se humilhou. Cabe a nós, irmãos, muito mais, que somos pecadores, pecamos diariamente contra o Senhor, nos humilharmos e nos lamentarmos pelos nossos pecados. Está faltando lamento na igreja do Senhor, está faltando reconhecer que somos pecadores, está faltando reconhecer que nós somos totalmente dependentes do Senhor, está faltando fixar os nossos olhos nas coisas celestiais, olhar para o passado, coisa que Belsazar não fez de fato, olhar para o passado, considerar os alertas de Deus para as nossas vidas, assim como Deus sempre falava para o povo de Israel: eu sou o teu Deus que tirou da terra do Egito, olhe quantas maravilhas eu fiz lá no passado, tirei vocês do jugo da escravidão, do rei Faraó, não temam, prossigam, vocês podem confiar em mim. Está faltando isso para a gente, olhar quantos alertas Deus já nos deu e prosseguir para o alvo, rumo a Cristo Jesus com confiança, não temendo este mundo, porque o mundo não pode dar as respostas que a nossa alma precisa. Queridos, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Belsazar é um alerta para os pecadores seguros. Há uma grande diferença entre pecadores e pecadores redimidos pela graça do Senhor. Entre pecadores e pecadores salvos pela graça. Todos nós somos pecadores, mas que sejamos achados como aquele que foi salvo pela graça do Senhor mediante a fé. Então, Belsazar é um alerta para os pecadores seguros. Não sejamos esse tipo de pessoa, pecando, tomando o rumo da perdição e achando que está a passos largos para Canaã celestial, para o céu. Belsazar não buscou a sabedoria de Deus, desconsiderou os alertas de Deus e, em vez de arrepender-se, levantou-se contra o Senhor. E você? E nós? Porque essa palavra é principalmente para mim. Se você acha que não tem que melhorar a sua caminhada, se você acha que não tem que ser aperfeiçoado, se você acha que não tem que buscar a perfeição, essa palavra é para você. Essa palavra é para mim, porque todos nós precisamos, a cada dia, nos santificarmos, nos apresentarmos a Deus como homem e como mulher que não tem que se envergonhar, andando em santidade, andando em moderação, andando em equilíbrio, com ousadia, com intrepidez, com testemunho bom, como embaixadores de Cristo, testemunhando a este mundo mau que existe um Rei, Senhor e Salvador. Se fosse você pesado por Deus hoje, qual seria o seu valor? Todos nós descobriremos que somos excessivamente leves e vazios, a não ser que o precioso sangue de Cristo seja acrescentado a nós,
como nossa recompensa e peso. Queridos, no último dia, ou a qualquer dia que Deus te chamar para prestar contas, de uma forma metafórica, Deus vai te colocar numa balança e vai verificar que, de fato, você é muito leve. Mas se você tiver o sangue de Cristo na sua vida, você será considerado valioso para Deus. Porque é o sangue de Cristo que nos torna valiosos para Deus. Não são as nossas obras, não é o nosso mérito, não é o nosso esforço, mas é o mérito de Cristo. Foi o esforço de Cristo, foi o sangue precioso de Cristo derramado na cruz que te dá o valor necessário para ser pesado e valioso. Então, queridos, talvez você ache que essa palavra não é para você, porque ela é pesada demais, mas ela não é pesada, porque seria pesada se a porta não tivesse aberta. O caminho é estreito, mas a porta está aberta. O chamado de Deus continua para todos nós, o chamado ao arrependimento, o chamado para se dobrar ao Altíssimo. Considere a sabedoria de Deus, considere os alertas de Deus para a sua vida, considere humilhar-se na presença de Deus, e que sejamos como aqueles varões israelitas descritos lá em Atos, quando o apóstolo Pedro os advertiu: este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E a palavra fala: e compungiu-se-lhe os corações, e perguntaram: irmãos, que faremos para ser salvos? E o apóstolo Pedro falou assim: arrependei-vos dos vossos pecados e sejais batizados. É necessário arrependimento, queridos. E o arrependimento não é uma vez na vida e pronto, estou arrependido. O arrependimento é diário. A conversão é diária. O buscar é diário. O esforço pela santidade é diário. Então, amados, mais uma vez, considere a sabedoria de Deus enquanto há tempo. Considere os alertas de Deus. Considere humilhar-se na presença de Deus. Quero orar pela sua vida e agradecer a Deus por essa palavra e agradecer a Deus porque a porta está aberta e o chamado ao arrependimento continua. Que possamos ter os corações compungidos e não ter dura cerviz, mas ter um coração ensinável pela sua palavra, nos arrependendo e nos convertendo diariamente, porque o chamado é urgente, é para nós, é para hoje. Deus amado, obrigado pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela é uma luz resplandecente neste mundo de trevas, mundo que não pode nos dar as respostas, não pode saciar a nossa alma, não pode fazer absolutamente nada por nós. Mas a tua palavra diz que o Senhor, Deus Altíssimo, onde era trevas, resplandeceu a luz. Onde havia morte, o Senhor trouxe a vida. E a tua palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida, vida em abundância. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Que sejamos achados como homens e mulheres prudentes, diligentes, preparados, atentos e vigilantes, ó Deus, aguardando o noivo, aguardando o retorno de Cristo, porque Cristo pode vir a qualquer momento, ou podemos ser chamados para prestar contas a qualquer momento. Deus amado, ajuda-nos
a te buscar, a buscar a tua sabedoria, o discernimento, o conhecimento que vem de ti. Ajuda-nos também a não desconsiderar os alertas que o Senhor tem nos dado desde a nossa tenra idade. Ensina-nos, ó Deus, a nos prostrarmos, nos dobrarmos, nos curvarmos, nos humilharmos diante de Ti, reconhecendo que só o Senhor é Deus Altíssimo. Só o Senhor é digno de louvor, digno de glória, digno de toda honra. Ajuda-nos, Pai, a sermos mais parecidos com Cristo Jesus, para que naquele dia, no dia do Senhor, que a Tua ira santa e justa pairar sobre o mundo, não venhamos, ó Deus, sermos achados em falta, mas por causa do precioso sangue de Jesus nas nossas vidas, venhamos a ser achados diante de Ti valiosos, dignos de entrar no Teu reino, dignos de adentrar a terra prometida, pelo que Cristo fez por nós. Bendito e louvado seja o nome de Jesus, hoje e para todo sempre. É assim que oramos, pelo nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.